Então, muito obrigado, bom final de semana a todos e até segunda. Obrigada. Bom, agora nós vamos para nossa bate-papo com o deputado Jonas Donizete. Estou com a minha garganta meio doente, gente. Deputado, nós acabamos de entrevistar o presidente da maternidade, que está passando por uma crise financeira aqui em Campinas, e ele disse que ele recebeu algumas emendas, a prefeitura passou um aporte vinda de emendas, né? O que um deputado pode fazer para ajudar um hospital que atende o SUS como a maternidade? Rose, bom dia. Eu fui prefeito 8 anos, né? Então, esse problema da maternidade é um problema estruturante de administração hospitalar, né? A maternidade é um hospital que é gerido de forma independente e tem um convênio com a prefeitura. Durante o meu mandato, esse convênio sempre foi reajustado, a gente sempre pagou um valor justo, né, pelo serviço prestado, um serviço importante, porque a maioria dos partos das crianças que nascem em Campinas, a minha neta, segunda agora, nasceu na maternidade, né, um pouco antes desses acontecimentos, uma semana antes, acredito, e a prefeitura faz assim um grande esforço, mas é necessário que a maternidade tenha ali na sua administração um entendimento de fazer realmente uma revolução, né? Porque senão o dinheiro vai chegar e nunca será o suficiente, né? Então, a administração hospitalar hoje em dia ela é um desafio. Você tem que conjugar aquilo que é o ganho dos médicos, mas também aquilo que o hospital precisa para a sua sobrevivência. E uma sobrevivência saudável, sem infecção, um hospital que atenda bem. Eu acredito que a prefeitura, tanto na minha gestão quanto na gestão do atual prefeito Dário, está atento. O deputado, respondendo objetivamente sua pergunta, pode trabalhar de duas maneiras, são as emendas que o deputado tem, as emendas pontuais, né, que são enviadas que passa, poucas pessoas sabem, mas como a saúde de Campinas é municipalizada, mesmo você mandando uma emenda para a maternidade, passa pela prefeitura, a prefeitura faz um plano de trabalho para que a maternidade ou qualquer outro hospital receba esse recurso, porque a saúde de Campinas, como eu falei, ela é municipalizada. E também eu tenho levado ao Ministério da Saúde essa questão, eu acho que é uma cidade importante que contribui para o Brasil, que merece uma atenção especial do Ministério da Saúde para dar também um aporte, um suporte para poder superar esse problema. Agora, não será superado se não houver, eu ouvi aí o presidente falando, ele tem lá a responsabilidade, a atribuição dele, mas é preciso que o corpo clínico ali, a diretoria, tenha esse entendimento de buscar um caminho não só para eliminar ali os efeitos, mas ir na causa do problema. Estou falando de custo, de uma série de coisas que para que o hospital volte a se tornar. Vou dar um exemplo: o Hospital Beneficência Portuguesa. Quando o Arli de Lara assumiu a Beneficência Portuguesa, era totalmente deficitário, muitos problemas. Não é um trabalho que se faz da noite para o dia, mas ele conseguiu, com uma administração com bastante austeridade, recuperar muito bem o hospital. Edmilson. Deputado, bom dia. Bom dia. Falar com o senhor. É o seguinte, o governo Lula começou aí com uma série de problemas, né, que nem poderia ser diferente devido à herança recebida aí. Isso é um governo que pretende ser completamente diferente do anterior e está sendo, né, na realidade. O senhor é vice-líder do governo na Câmara, né? E vice-líder na Câmara não é aquele vice que só trabalha quando o titular está ausente. A vice-liderança tem muito trabalho. Como é que está sendo esse trabalho lá, não só para formar uma base sólida do governo, como para conter a oposição por lá? Conta um pouco desse trabalho da vice-liderança do governo na Câmara para a gente. Olha, Edmilson, eu tenho um histórico, né, que muitas pessoas eu paguei até um pouco de preço político por isso, porque o PT local sempre foi meu adversário. Eu ganhei 2 vezes a prefeitura, derrotando o PT, né? Depois o meu candidato também, que foi o Dário, derrotou no segundo turno o Rafa, mas no primeiro turno também o candidato do PT. Quando o presidente Lula me fez esse convite, ele brincou comigo, ele falou: você sempre ganhou de mim, agora você precisa me ajudar, né? E eu falei para ele que eu tenho os meus pensamentos, as minhas ideias, né? Eu acho que o PT pagou um preço bastante caro e espero que tenha aprendido com isso.
por tocar em assuntos que são muito sensíveis para a sociedade brasileira. Pauta de costumes, pauta ligadas à questão religiosa, a parte cristã, que é a maioria do nosso povo. Então, eu falei para o presidente Lula e ele concordou absolutamente comigo. Eu acho que a gente tem que mostrar para essas pessoas que, primeiro, as liberdades individuais vão ser garantidas, né? Liberdade de culto, liberdade de pensamento, tudo isso será garantido. E que o governo tem que trabalhar para que o país se desenvolva, para que as pessoas tenham emprego, né? E falei para ele que ele pode contar com a minha experiência que eu tive no legislativo e no executivo. E você falou muito bem, às vezes as pessoas falam, vice-líder. O vice-líder de uma Câmara Municipal, geralmente ele atua na ausência do líder. Lá não, lá nós temos cada um uma função. A minha função, basicamente, é tratar de projetos estruturantes, como, por exemplo, agora a reforma tributária. Nós aprovamos agora, essa semana, uma MP que estende prazo para o PRONAMP, que é aquele programa que foi feito na época da pandemia para apoiar as pequenas empresas. Como o juro aumentou, muita gente estava sobrecarregada, nós estendemos os prazos de pagamento. Então, eu espero, dentro do governo do presidente Lula, ser um ponto de equilíbrio. Usar o atributo que eu acredito que Deus me concedeu, que é de poder ser uma pessoa acessível, uma pessoa que conversa. Se você pegar lá, você vai ver foto minha com o Boulos, você vai ver foto minha com aquele rapaz, como é que chama, de Minas, o Nicolas, né? Eu tenho essa condição de conversar com pessoas de ideologias completamente diferentes e tentar encontrar um caminho, principalmente nas coisas importantes para o país. Deputado, o senhor está com essa missão de falar principalmente com os prefeitos em relação à reforma tributária por conta da tua experiência como presidente, como o senhor já foi presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Nós tivemos recentemente aqui na Band um encontro com cerca de 60 prefeitos e eu conversei com alguns deles e todos eles estão apavorados com a reforma tributária, obviamente com medo de perder a receita, né? Como que vai ser, qual que é o norte dessa nova reforma? As prefeituras vão perder receitas ou não? Eu sei que municípios pequenos dependem exclusivamente do fundo de participações do município, mas tem prefeituras que podem perder receita. Como que vai ser essa composição? Rosa, eu vou tentar simplificar aqui um assunto que é muito complexo, né, que ele é muito técnico, mas qual que é a minha função aí? É justamente aparar essas arestas. Tá. Os prefeitos, eles não querem, porque eles não querem perder o ISS. Sim. O ISS lá atrás, quem pagava era manicure, mecânico, era uma coisa assim, tinha prefeitura que nem cobrava. Hoje o ISS, ele é a principal fonte de renda das prefeituras médias e prefeituras grandes, né? No caso de Campinas, eu acho que ele deve ser uma receita maior do que o IPTU e do ICMS. Deve estar já em primeiro lugar, pelo menos quando eu deixei na minha época era dessa forma, né? Então, é compreensível que os prefeitos tenham esse receio, né? E tem uma outra coisa, nós estamos vivendo uma sociedade, por exemplo, daqui a um tempo a Volkswagen não vai vender mais carro, ela vai vender serviço. Sim. Já está acontecendo isso, as pessoas assinam o carro para ficar com o carro tanto tempo, já vem com seguro, isso é prestação de serviço, é tributação de serviço. Então, eu tenho dito que a reforma tributária, primeiro, para as pessoas entenderem, a gente vai pegar todos os impostos federais, ou são 7 ao todo, vai pegar os impostos estaduais e o ISS municipal e transformar num único imposto, chama IVA, Imposto de Valor Agregado. Só aí já descomplica as coisas. Se não mexer, primeiro ponto, não vai ter aumento de carga tributária. Já na ementa inicial vai dizer isso, não terá aumento de carga tributária, que é o que todo mundo fica receoso quando se fala numa reforma. Segundo, facilitar, porque hoje tem empresa que ela paga uma série de funcionários só para entender como é que ela vai pagar o imposto. E às vezes ela paga errado, não por má fé, mas às vezes não compreender. Vem um fiscal, aplica uma multa de 100%, 150%. Então, a gente tem penalizado quem produz no país. Se a gente conseguir aprovar isso, a gente vai facilitar, o país vai crescer
E quando a economia cresce, as receitas também crescem. Agora, eu defendo os prefeitos no seguinte sentido, para as pessoas entenderem, a alíquota que estão se falando é 25%. 14% vai ficar para os estados, 9% para a União e 2% para os municípios. Só por aí dá para perceber que a coisa não está equilibrada. Não, né? E até porque, prefeito, o senhor como foi prefeito, o senhor sabe que o município tem que assumir saúde, principalmente. Isso é uma coisa, Rose. Eu fui presidente também da Frente dos Prefeitos. E eu discutia muito com prefeitos. Tem uma associação europeia, tem uma associação americana. Quando eu falava de saúde, de educação, os outros prefeitos, eles não entendiam. Mas por que você está falando de um assunto que não tem nada a ver com o prefeito? Eu falei, como assim? Não, o prefeito aqui, ele tanto que prefeito na Itália chama síndaco, né? Como se fosse um síndico, né? É zeladoria da cidade, é lixo, é trânsito, são essas coisas. Geralmente saúde é governo federal e educação governo estadual. O que a Constituição de 88 falou? Olha, nós somos um país muito grande, é melhor a prefeitura cuidar dessas coisas. É a chamada descentralização. É correto, ok, eu também acho, concordo. Mas o que aconteceu? Lá atrás, de cada R$10 que o governo federal arrecadava, 6 ele dividia com os municípios. Hoje, divide apenas 2. Porque foi substituindo imposto por contribuição. Qual que é a diferença? O imposto você divide, a contribuição é só do governo federal. E aí eu não estou falando de Lula, de Bolsonaro, isso vem desde 88. 88, lá atrás, né, o presidente foi Sarney, e todos foram fazendo dessa forma, para aumentar o caixa do governo federal, e as prefeituras foram minguando. E aí vem a principal ideia que eu acho que o imposto tem que trazer. As pessoas também têm que se sentir beneficiadas com aquilo que elas pagam. E eu acho que isso só vai acontecer a hora que a gente valorizar os municípios, porque é o que você falou. É o posto de saúde fica na cidade, a escola das crianças, todo o serviço que é prestado na área social é prestado pelo município. Então, a minha luta vai ser tentar melhorar para os municípios. Mas também vai ser fazer os prefeitos entenderem o seguinte, a gente tem que, nesse primeiro momento, dar um voto de confiança. Até porque vai ter um fundo de compensação. Esse fundo de compensação, ele vai dizer o seguinte, aonde houver distorção, esse fundo de compensação vai... Vamos supor que Campinas perca 100 milhões. Por um período, ela vai receber esses 100 milhões do governo federal. Isso está sendo feito justamente para que a gente possa fazer a reforma. Mas é duro, né, prefeito, deputado, você confiar que você vai receber esse dinheiro, né? Porque você vai ter que ter uma gestão política, mas você vai ter que ter uma gestão política. Não, mas vai estar em lei, né? Se tiver em lei, é como qualquer outro repasse. Outra coisa, Rose, que também como prefeito, o ICMS hoje o prefeito recebe em parcelas mensais, né? São 3, são 4 por mês. Numa economia digital como nós estamos vivendo, isso não cabe mais. Pode cair no mesmo dia na conta e fazer como se fosse um Pix para as cidades. Só isso já ajudaria muito. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito boa para facilitar as coisas. Quando eu fui prefeito, eu falo que ninguém gosta de pagar imposto, senão chamava livre, não chamava imposto, é obrigado, é imposto, né? Mas as pessoas também, eu me lembro que eu me reuni com os contabilistas. E eles falavam, prefeito, o sistema do ISS cai toda hora, tal. Você nunca mais ouviu falar isso. Eu comprei um provedor, que ele é móvel, a IMA mudou agora de endereço, eles levam um container, que ele tem uma super capacidade, né? E o contador entra lá, joga as notas fiscais sem nenhum problema. Então, o contribuinte, ele quer um imposto com razoabilidade e quer também facilidade para fazer o cumprimento dos seus deveres, que é pagar um imposto, né? Você imagina a gente conseguir reduzir tudo isso num único imposto, o IVA, e vai ter uma outra coisa. Quem presta serviço, Rose, por exemplo, vai se creditar. Você vai numa cadeia de prestação de serviços, na construção, por exemplo, vários itens de construção, depois lá na frente, a pessoa vai poder se creditar e receber de volta o dinheiro. Então, são coisas um pouco complexas, nós vamos ter ainda
74 dias pela frente para discutir, mas a intenção é votar no mês de maio. E acredita-se que, votando a reforma tributária, nós podemos, em pouco tempo, ter um bom crescimento econômico. Mais emprego, mais empresas abertas, mais facilidade para as pessoas. É uma agenda ousada para maio, né, Tiago? É uma agenda ousada, inclusive a reforma, aliás, a âncora fiscal deve ser enviada agora no início da semana pelo ministro Fernando Haddad. E eu queria aproveitar que a gente vai falar de economia, deputado. Bom dia para o senhor. Eu vou inserir aqui o presidente Lula, porque ontem ele deu uma entrevista ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao Reinaldo Azevedo, que faz o É da Coisa na Rádio Band News FM, e ele falou de um assunto que é muito delicado e que o Congresso também chegou a falar, que é sobre a questão da taxa de juros, que está em 13,75%. Ele voltou a criticar a taxa de juros e disse que não existe uma explicação atual para o patamar da Selic. Inclusive, isso aconteceu no dia que o IBGE confirmou o crescimento do PIB de 2,9%. A gente vai ouvir um trecho da entrevista do presidente Lula, deputado, e aí eu queria que o senhor comentasse para saber qual que é a avaliação do senhor sobre essa questão e como o Congresso vai se debruçar também sobre a questão dessa âncora fiscal e também sobre o pacote que deve ser enviado em breve pelo ministro Fernando Haddad. A gente está falando da reforma tributária também, nesse contexto econômico nosso. Vamos ouvir o presidente Lula? Aí, na sequência, o deputado comenta, pode ser? Ok. Bom, a gente vai... O Danilo está procurando aqui Antes disso, Mas eu ouvi a fala, viu, Rose? Eu vi a entrevista com o Reinaldo, se quiser que eu comento. Achou, Danilo? Vamos soltar. Não. Ok? Qual é a explicação de você ter juros de 3,75 num país em que a economia não está crescendo? Você tem o desemprego que está em emprego, informal, com os trabalhadores ganhando pessimamente mal, porque a massa salarial caiu muito. Você não tem crédito, o crédito está escasseando, logo nós poderemos ter uma crise de crédito. E eu queria uma explicação apenas por que o juro está a 3,75. Eu até não ligo muito para essa coisa de Banco Central, independente ou não independente, autônomo ou não autônomo. Eu fui presidente 8 anos, o Meirelles foi presidente do Banco Central, ele tinha autonomia. Ele tinha autonomia, mas tinha responsabilidade. Bom, deputado, o que o senhor acha dessa queda de braço entre o Lula e o presidente Campos e essa questão dos juros? Eu não vejo como uma queda de braço, mas eu gosto do presidente do Banco Central, acho que ele fez um bom trabalho numa época difícil, que teve uma inflação mundial, mas acho que o presidente tem razão nesse ponto que ele toca, né? E até porque a nossa inflação agora, ela tem componentes que já permite que vá tendo uma diminuição da taxa de juros, porque a taxa de juros diminuindo, diminui o endividamento do Estado, né? E cria condições para a economia melhorar. Eu apresentei um projeto de lei, Rose, que vai ser debatido, que mantém a autonomia do Banco Central, mas que casa o mandato do presidente do Banco Central com o mandato do presidente eleito. E independente de quem seja o presidente. Não mexe nesse atual, que é o do Roberto Campos. Mas o Lula indicaria alguém em 2024, né, que vai até dezembro de 2024, e a pessoa indicada por ele terminaria o mandato junto com ele. O próximo presidente que vier indica e a pessoa terá autonomia para trabalhar à frente do Banco Central, né, para fazer aí as políticas para controlar a inflação. Existe um componente que o ministro Haddad tem falado, que ele deve reduzir o déficit orçamentário, déficit fiscal, para menos de 1% esse ano. Se isso acontecer, e o mercado já acha que é bem provável que aconteça, só isso aí já é um indicativo. Por quê? Por que o Banco Central aumenta os juros? Quando o mercado prevê que está tendo descontrole nas contas públicas. Se esse raciocínio é para aumentar, o inverso também é para diminuir. Se as contas públicas estão mais controladas, então, naturalmente, os juros deve cair. Mas eu acho que é mais um posicionamento político. Eu acho que qualquer pessoa pode dar a sua opinião. Ele é o presidente da República, tem legitimidade para isso.
mas eu acredito que vai ter um entendimento entre a equipe econômica, que é conduzida pelo Haddad, e uma aproximação também a Simone Tebet, no planejamento, com o presidente do Banco Central. Você, assim, o senhor está lá em Brasília, mesmo com essa questão da reforma, do ajuste fiscal, da reforma tributária, qual que é a tua avaliação em relação à economia? O senhor acha que nós teremos porque o PIB ontem saiu, que aumentou em 2022, mas já está mostrando que houve um encolhimento nos últimos trimestres. E ontem o Lula falou, não cresceu nada, né? E qual que é a tua expectativa? Você acha que a gente vai ter uma boa economia? Você acha que a gente vai sofrer ainda, o brasileiro ainda vai sofrer esse ano? Rose, eu falo assim, o Lula sabe que ele conseguiu a reeleição dele, a eleição da Dilma, muito em cima da economia, né? Por exemplo, vamos pegar lá atrás, né, em 2006, teve vários problemas, tal, inclusive quem disputou com ele foi o próprio Alckmin, né? Mas a economia estava bem. E ele foi reeleito, né? Tem acho que é um economista inglês que soltou uma frase, eu não vou saber aqui nomeá-lo, mas que ele fala, é a economia idiota, né? Quer dizer, a economia indo bem, quando a gente fala economia, o que é? A pessoa está trabalhando, ela está ganhando o salário dela, porque aí tem duas coisas. Primeiro, que você vai ter uma pessoa empregada, com dignidade, ganhando sustento da família. Segundo, que aquela pessoa, tendo essa condição, ela desonera o Estado de muitas outras coisas. Então, é bom, por um lado, pelo lado pessoal, pelo lado familiar, e é bom também pelo lado público. E eu acredito, sim, que a economia terá um bom desempenho. Tiago, você tem um outro trecho da entrevista do presidente, né? Exatamente. Ele fala de um outro assunto, deputado, que também é um assunto, o senhor que acompanha a entrevista, é um assunto que tem dado o que falar, que é a questão da Petrobras, né? O presidente Lula destacou na entrevista que pretende abrasileirar o preço do petróleo. Segundo ele, o setor é de interesse estratégico do Brasil, precisa ser tratado como tal. Ele disse para o Reinaldo Azevedo que tem intenção de ter o controle das ações da Petrobras, mas negou que esse movimento seja uma intervenção. Vamos ouvir a fala do presidente. Por que esse cidadão, que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil? Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros. Eu acho que ainda foi da entrevista anterior. Ele colocou a sonora, está falando da taxa de juros ainda. Acho que o pessoal trocou aí. Essa sonora é sobre a Petrobras. Inclusive, ele comenta sobre a questão dos impostos de gasolina e etanol e rechaça aquela história de que houve uma vitória da área econômica ou política do país. Não sei se está pronto aí. Está pronto, vamos embora. O governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais que para indicar um diretor leva tempo e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. A Petrobras não é uma empresa para vender, sabe, os seus ativos como está vendendo. Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos estados brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Você sabe que corre o risco das ações da Petrobras caírem amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. Bom, Rose, vamos lá então. Eu compactuo com essa linha de raciocínio e o palavreado usado é bom para as pessoas entenderem. O que é abrasileirar? Lá atrás, o preço do barril do petróleo chegou a $140 no mercado internacional. E não houve aumento do preço da gasolina no mercado interno, né? E depois tomou-se essa decisão. Não, vai competir em nível de preço de dólar. Existe um estudo que fala que, mesmo assim, a Petrobras está cobrando 28% a mais do que o mercado internacional está cobrando. O balanço da Petrobras ontem saiu como a segunda empresa no mundo que mais distribuiu dividendos, né? Ok, para quem é acionista da Petrobras, maravilhoso. Mas e os 200 milhões de brasileiros, né?
E a gente precisa também ver o seguinte, nesse anúncio que foi feito, pouca gente falou isso. O diesel abaixou 8%. E a gasolina estava 69 centavos mais cara, veio o período eleitoral. Eu não estou assim fazendo... Eu acho que outro, talvez no lugar do Bolsonaro, teria feito também, tentar conseguir ali uma condição eleitoral melhor. Mas a verdade é que voltou para um patamar que estava menos do que antes do período eleitoral, né? Eu acho que nesse momento é o que se podia fazer para poder ter um equilíbrio nas contas, até por causa da questão dos juros, né? O etanol subiu apenas 0,2%. Nos últimos 10 anos, quase todo carro fabricado no Brasil ele é flex, então permite ao consumidor também fazer lá uma continha para ver se é mais viável abastecer com gasolina ou com álcool, né? E no mês de maio rever essa questão realmente do preço da gasolina, porque daí dá uma estabilidade para o país, e a gente começar a fabricar derivado de petróleo, né? Porque nós somos exportadores de petróleo, só que exporta óleo cru. Por que esse petróleo não fica aqui para a gente poder fazer todos os derivados, principalmente Agora, os combustíveis? Nós temos entrevistado aqui tanto economista quanto pessoas ligadas à questão do meio ambiente, e o que eles têm colocado é que, por exemplo, que o Brasil tem um amplo campo para a produção de... Aí eu estou mudando de assunto, colocando energia limpa, estou falando da industrialização ou reindustrialização. Eles até estão defendendo a reindustrialização, mas mais ligada a essas empresas de energia limpa e ambientais. O senhor acha que o Brasil tem espaço, deputado, para essa reindustrialização? Mas eu não tenho a menor dúvida, Rose, porque a gente tem... Primeiro que a nossa matriz energética, ela é limpa, né? Nós temos, assim, mais de 70% hidrelétrica. É uma matriz limpa, né? Não é uma coisa que polui. A energia eólica. Agora está tendo uma certa resistência, falando que se o vento passa pelos moinhos aí, atrapalha o mar, alguma coisa desse tipo. Mas é uma energia limpa, né? A energia solar, o Brasil é um país ensolarado, é sol o ano inteiro, né? Até no inverno tem sol, né? Então eu não tenho a menor dúvida que a gente tem essa capacidade, se tem um país no mundo que tem essa capacidade para fazer essa transição, que a gente já está fazendo, né? Hoje grande parte da matriz energética do país ela é limpa, né? Só em casos quando nós temos crises hídricas que tem que ligar as termoelétricas, né? Porque daí tem mais poluição. Mas eu acho que a gente tem total condição de fazer uma reindustrialização olhando por esse lado ambiental. Nós temos um ouvinte, né, Danilo? Vamos lá, vamos ouvir o ouvinte. Bom dia, aqui é o Sérgio do Guanabara. Eu ouço o deputado falando e eu até concordo com a teoria. O único problema que eu aprendi na vida, e muitos brasileiros aprenderam, é que não se confia em político. Esse é o grande problema. Hoje se fala uma coisa, amanhã se fala outra, completamente diferente. Então, falar que não vai haver aumento de carga tributária, vindo de político, não se deve confiar, de maneira nenhuma. Olho aberto, sociedade. Olha, Rose, é o sentimento de boa parte da população. Eu tenho algumas coisas que as pessoas falam assim, político não tem palavra. Eu só cheguei aonde eu cheguei porque Deus me deu uma coisa, palavra, né? Eu não sou de família de barões de política, de café, de o que é que seja. Eu tenho uma origem muito humilde e eu aprendi muito cedo que a palavra na política ela tem muito valor, né? Administrei essa cidade por 8 anos, peguei uma cidade quebrada, né, virada de ponta cabeça, politicamente, economicamente. O conceito de financeiro de Campinas no Tesouro Nacional era a letra C, né? Nós tínhamos uma dívida muito grande. Eu entreguei a prefeitura para o prefeito Dário praticamente com caixa tudo em dia, praticamente não, tudo em dia, né?
E, em pouco tempo, o nosso conceito foi para conceito A no Tesouro Nacional. E também, Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. Não é só político, Sérgio. Eu gosto muito de conversar do lado humano das coisas, né? A política ela é dinâmica como a vida, né? Às vezes você, por exemplo, eu estava conversando com o Haddad, ele pôs o imposto de 1% lá da exportação do óleo cru. Aí pôs por 4 meses, né? E como é um imposto que não é uma coisa que está nas costas do povo, teve gente que falou lá, por que não faz eterno isso? Porque 4 meses rende 6 bi. Mas acontece que desde a República Velha, o Brasil não coloca imposto em exportação. E os países que fizeram isso não deu certo. Então ele falou, olha, eu vou fazer esse teste de 4 meses. Se daqui 4 meses ele fala, olha, não foi legal, ele vai voltar atrás. Aí a pessoa pode falar, tá vendo? Falou uma coisa, fez outra. Não é. Você tem que analisar o que está sendo feito, ver os resultados. Agora, esse descrédito da política foi o que fez aparecer muita gente na internet, muita gente que a pessoa falava assim, olha, político aí, tal, aí vira político. Eu dou palestras para vereadores, para pessoas que querem ser candidato a prefeito, e eu falo, olha, fale das suas qualidades e não do defeito dos outros. Porque pode ser que você se eleja e seja pior do que ele, né? Então você pode ver quanta gente aí que já saiu fora, né? Eu estou há 30 anos, né? Eu tenho uma vida nessa cidade. Antes de vir para cá, eu passei na padaria, tomei café, umas 10 pessoas pararam para falar comigo, isso e aquilo, tal. Continuo vivendo na cidade que eu administrei. Não fui eu falo que eu fui prefeito, não fui perfeito, né? É claro que a gente tem sempre aquelas coisas que poderia ter feito melhor. Perfeito. Aproveitando aqui, o Gilberto está pedindo para eu perguntar, eu sei que deveria ser encaminhado ao atual prefeito, mas ele pediu para eu perguntar para o senhor, quando que o BRT será terminado? Porque antes da obra terminar, já está sendo reformada por conta dos buracos do trabalho mal feito que foi feito ainda na gestão do senhor. Então, vamos lá, como é que ele chama? Gilberto. Gilberto, olha, eu adoro quando eu posso falar, porque se tem uma coisa que eu faço é saber tudo que eu fiz. Gilberto, todas essas obras que repara que você está vendo fazer, não tem custo zero para a prefeitura. O BRT tem garantia de 10 anos. E quem trabalha com obra, vamos supor um prédio, você compra um apartamento, você sabe que você vai morar, a construtora tem que fazer algum reparo de alguma coisa aqui. Nós estamos falando de 2 corredores, um de 14 quilômetros, outro de 19 quilômetros, que eu fiz 95% da obra em 2 anos, né? Eu dividi a obra em 4 consórcios. Hoje, praticamente, as grandes obras que estão faltando é a Ponte da Bandeirantes, ali perto do Shopping das Bandeiras, que já está sendo feita. Quem passa por cima não vê, mas já está tendo as colunas por baixo. E qual foi o complicador ali? A concessionária pediu, a Autoban, nós íamos fazer uma ponte com pilastra. Ela pediu para fazer uma ponte com arco. Eu tive que mudar todo o projeto, né? A ponte do Jardim Garcia, que já está sendo feita também. A ponte da linha férrea, ali do Vida Nova, que também já está bem adiantada. Então, esses são as obras que eu diria, grandes obras que faltam. E qual é o grande problema? O lote do corredor Ouro Verde, onde fica ali em frente ao Hospital Ouro Verde, mesmo a prefeitura pagando em dia, uma das empresas faliu e desmontou toda a equação econômica do consórcio. Aí é diferente de você dispensar um pedreiro e contratar outro. Aí você tem que pedir autorização na justiça, o juiz tem que dar autorização. E agora, a última informação que eu tive do vice-prefeito é que deve ser licitado novamente esse trecho e aí volta às obras normalmente. Mas todos esses reparos, Gilberto, que você está vendo fazer, eles são manutenção a cargo, a custo de quem fez a obra. E isso é correto, porque se não tivesse essa cláusula no contrato, isso daí ia acontecer, ia ficar cada vez pior e a prefeitura depois teria que arcar com o custo disso. São 11h11, nós estamos entrevistando o deputado federal Jonas Donizete para a gente poder encerrar a entrevista, deputado, eleições ano que vem.
O senhor vai defender a manutenção da Dário Vanderlei Almeida ou o senhor vai sair com outros candidatos? Não, vou defender essa dupla que trabalha muito, trabalha unida. São 2 amigos que foram meus secretários. Pessoas podem ter as diferenças com eles, mas são trabalhadores honestos, pessoas que conhecem Campinas muito bem, né? O fato de eu ter aceitado essa vice-liderança do governo federal causou, o Jonas, isso, aquilo. Eu ouvi, inclusive, alguns petistas falando, algumas pessoas falando que o senhor poderia fazer uma aliança com o PT local. Eu achei meio impossível, mas tá aí para o senhor responder. Não, então, a minha resposta o Dário tem a minha confiança, né? O Vandão principalmente, né? São pessoas que, como eu falei, na minha opinião, estão fazendo um bom trabalho. Foi um começo de ano difícil, com as chuvas. É bom lembrar, Rose, eu lamento aqui, eu liguei para a família da criança que faleceu, pus o atual prefeito em contato com eles, né? Estou falando aqui por uma questão de ver que a gente acompanha todos os... O prefeito está muito abatido com tudo que aconteceu. Você passa, começo de ano, eu sempre falo isso, olha, é difícil, porque nós temos essas tempestades que causam problemas. Se as pessoas entrarem na internet, pode colocar aí Alemanha, Japão, chuvas, você vai ver que tem os mesmos problemas que tem aqui no Brasil, com uma diferença. As nossas tempestades são muito mais fortes, porque, como eu falei, são tempestades tropicais. Quem mora em casa segura, bem abrigada, de repente dá uma chuva que inunda e você não sabe de onde que entrou. Você imagina uma cidade que ela ficou impermeabilizada, porque era um local onde era só terra, né? E acabou tendo o asfalto, as construções, o desenvolvimento urbano. Aí a gente pode entrar numa discussão que por um período isso foi feito sem muita preocupação ecológica. Hoje em dia, quase todo prédio já tem regras muito fortes para essa questão de permeabilização, de acúmulo de água de chuva, mas nós temos um passado aí que a gente tem que atualizar. Outra coisa que é importante falar, na minha administração, eu tirei todas as pessoas que moravam em área de risco. Você não viu uma morte igual aconteceu, por exemplo, infelizmente, na região de São Sebastião. Só ali no córrego Taubaté, eu transferi 1.200 famílias. E olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, não pense que é fácil, porque todo mundo, por mais pobre que seja, ama o local que mora. Eu lembro que o pessoal queria voltar e quando estava nos novos empreendimentos não conseguiu se adaptar. Aí vocês tiveram que fazer curso para ensiná-los como conviver em coletividade. Exatamente. E eu consegui diminuir em 2/3 as áreas de riscos e eliminar totalmente essa questão que é muito triste do desmoronamento, das pessoas morrerem soterradas. Hoje, Campinas praticamente é zero, né? Eu estou falando praticamente zero, porque uma cidade do tamanho de Campinas, eu estou conversando com você aqui, pode ter alguém tentando construir em algum lugar que não é um lugar seguro. Mas falando de eleição, eu espero, nós estamos longe ainda, né? Eu acho que o prefeito Dário vai entregar muita coisa, ele entrega 16 creches agora, vai asfaltar todo o Campo Belo, que eu coloquei o esgoto, vai asfaltar o Campo Belo, vai asfaltar o Sul América, vai asfaltar o Campina Grande. São dezenas de bairros. Aquilo que eu fiz, o meu bairro Bem Melhor, fase 1, eu asfaltei onde moram 300 mil pessoas. Eu acho que o Dário agora também chega próximo desse número aí e é o momento dele fazer as entregas, né? Ele está começando aí a metade do segundo mandato. Com o PT não vai ter aliança, mesmo você sendo vice-líder lá. Não, a minha aliança local, todos sabem, é o que eu falei. São 2 pessoas que foram meus secretários e que ninguém acreditava. Quando começou a eleição, o Dário tinha 2%. Né? Todo mundo achava que quem ia ganhar era o rapaz lá que pulou para outro barco. Né? Aí, de repente, veio a eleição. Esse rapaz que pulou para o outro barco, gente, é o Rafa Zimbal. Que também eu estou, para mim, eu acho que ele fez uma escolha, eu respeito, entendeu? Acho que ele deve arrepender muito, viu? Né? Mas as escolhas na vida têm os seus preços, né? E Campinas está em boas mãos. É certo. Prefeito, eu quero agradecer, deputado, a tua participação aqui no Bastidores do Poder.
dizer que os microfones da Rádio Bandeirantes estarão abertos quando o senhor estiver aqui em Campinas. Acho que é de sexta-feira que o senhor fica em Campinas, né? Eu tenho ficado geralmente sexta, e Brasília tem me demandado um pouco mais de tempo nesse começo de mandato, né? Mas eu quero ver se eu permaneço o máximo possível aqui na nossa região. Quando o senhor estiver por aqui, nós vamos voltar a falar, porque até aprovar a reforma tributária vai rolar muita água por aí, né? Verdade. Então, o senhor pode vir aqui. E muito obrigada e um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Rose. Um abraço a todos da Bandeira.